Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo, os meus queridos irmãos evangélicos, católicos e espíritas. Antes de você assistir o vídeo, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aí e também compartilhar. E não se esqueça, se você se inscrever, coloca no sininho, você ativa todas, a palavra todas, para você receber as publicações do meu vídeo. Bom, meus amados, eu tenho uma surpresa para vocês hoje. Eu vou falar sobre o Apocalipse, capítulo 20. Eu estudei muito sobre o Apocalipse, capítulo 20, né? E o Apocalipse, capítulo 20, ele simplesmente é como se fosse, como eu falo, né? Eu sempre digo, ele é atemporal porque ele é uma coisa fora do tempo. Então, quando João que estava na ilha de Patmos, teve a revelação, né, sobre o Apocalipse, ele teve a visão, né, dos capítulos 16, capítulo 12, capítulo 18 e o capítulo 19, ele tem uma conexão com o capítulo 20, tá? O capítulo 20 fala sobre as mesmas coisas, quase as mesmas coisas do capítulo 16, 17, 18, 19, só que de formas diferentes, com cenas diferentes, com um jeito diferente de falar, com algumas coisinhas novas, tá? Então, aqui o Apocalipse capítulo 20 é muito interessante, é como se fosse um resumão, né? Mas foi necessário a gente estudar os outros capítulos porque falou sobre a queda da Babilônia, o triunfo, né? Mas na verdade, ele é meio que um resumão de tudo, entendeu, meus amados? Então aqui eu vou começar com vocês lendo, né, o Apocalipse capítulo 20 e discorrendo, tá? Que nós temos que discorrer a palavra do Senhor, né, meus amados? Vamos aqui, ó, ler, né? No Novo Testamento, que eu vou ler aqui embaixo, hein, ó. Vê se tá aparecendo aí, que tá ao contrário, né? Deixa eu ver se fizer assim fica bom. Não, sei lá. Então eu vou ler o Novo Testamento, Apocalipse capítulo 20. Se vocês quiserem acompanhar comigo na Bíblia de vocês, tá? Fiquem à vontade. Também depois podem pesquisar, tá? Ó, o título já do Apocalipse capítulo 20, ele diz assim: Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Bom, isso daí é uma coisa, se vocês imaginassem que esses 1000 anos, né, é uma figura de linguagem bem simbólica, vocês não iriam acreditar. Mas esses 1000 anos, porque assim, Jesus Cristo veio, a primeira vinda dele, aqui na terra em carne. Depois ele disse que ele voltaria na segunda vinda, que é o arrebatamento que nós estamos aguardando, né? E já está ocorrendo os sinais dos fins dos tempos, certo? Esses 1000 anos aqui que Satanás é preso, ele fica 1000 anos preso, foi na primeira vinda, meus amados, na primeira vinda, quando Jesus Cristo, ele veio, tá? E ele foi crucificado aos 33 anos de morte de cruz. Você pode ler em Efésios, Colossenses, você pode ler lá em Filipenses, está escrito isso em João, Mateus. No Novo Testamento está escrito toda a história de Jesus Cristo, do que ocorreu com ele, né? Então, o que acontece? Quando Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário, ele expirou, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali ele venceu a morte, ele ficou 3 dias, né? No terceiro dia, ele ressuscitou, que eles dizem que foi num domingo. Jesus Cristo ressuscitou, e quando ele ressuscitou em corpo glorificado, espiritualmente, em corpo glorificado, porque tem a diferença da ressurreição espiritual, que é quando a gente morre, você é de Jesus, você anda nos caminhos de Cristo, você é cristão,
mas você, quando morre, né, Jesus não veio ainda, você morre em Cristo Jesus, então é uma ressurreição espiritual. Mas vai haver na segunda vinda de Cristo a ressurreição espiritual, que nós seremos levados no nosso corpo físico aqui, e a ressurreição corporal, o nosso corpo vai ser glorificado. A hora que Jesus nos arrebatar, o nosso corpo vai ser transformado, um corpo incorruptível. Olha que coisa linda, né? E aqui, quando Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou, e Deus, Senhor Jeová, o grande eu sou, tá? O Senhor Yahvé em hebraico, ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e ele pisou na cabeça de Satanás e expôs ele publicamente. Está escrito isso em Colossenses. Ele expôs Satanás publicamente, e ele pegou as chaves da morte e do inferno. Tanto é que em Apocalipse, no capítulo 1 ou 2, quando João teve a visão de Cristo glorificado, ele caiu aos pés de Jesus como morto. E Jesus disse: não temas, sou o primeiro e o último. Eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele venceu a Satanás na cruz do Calvário, ao terceiro dia, quando ele ressuscitou. Então, meus amados, foi o que aconteceu, tá? Jesus já venceu Satanás. E Jesus vencendo a Satanás no Novo Testamento, porque Satanás aqui na terra, não no céu, porque Deus mandou ele para a terra, né? Porque ele traiu Deus, né? E 1/3 dos anjos ele arrebanhou para o lado dele. Ele tinha poder assim, ele tinha muito poder. Mas quando Jesus Cristo venceu ele na cruz do Calvário, o poder dele ficou limitado. Ele só pode fazer aquilo que Deus manda. Ele está aqui na terra para nos testar, sim. O mundo jaz no maligno, ele opera. Mas se você tiver Jesus Cristo e você tiver uma vida santa diante de Deus, santa que eu digo é andando na palavra do Senhor, andando nas ordenanças de Jesus Cristo, nas ordenanças do Senhor Deus, tá? Você está protegido. Você tem que se blindar todos os dias, repreender o inimigo. E nós temos essa bênção de poder repreender o inimigo, e antes nós não podíamos, né? Então agora nós temos essa autoridade em nome de Jesus, porque nós não temos força nenhuma. O poder é de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, está escrito em Efésios. E nós somos o corpo de Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 1, tá? Que Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo de Cristo, a igreja, entendeu? E nós temos autoridade no nome de Jesus, porque o nome de Jesus Cristo tem todo o poder. E ele mesmo disse para os seus discípulos: é-me dado todo o poder, tanto nos céus como na terra, depois que ele foi ressuscitado em corpo glorificado e espiritual, tá? Então, entre a primeira vinda e a segunda vinda, esses 1000 anos, onde Satanás ele está governando aqui na terra de uma certa forma, por detrás, tentando arrebanhar o maior número de pessoas para o lado dele, porque ele sabe que ele já está derrotado, tá? Então esses 1000 anos. Então aqui, agora eu vou ler aqui Apocalipse para vocês, né? Que tá assim, ó: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, tá? E uma grande cadeia na sua mão para prender a Satanás, tá? Mas esse prender, gente, não é prender fisicamente, porque o diabo ele é espiritual. Nós, os olhos, só quem tem visão, né? Tem dom de visão. Mas como a gente não pode ver ele, é uma coisa simbólica, tá? Porque eles falam dessa, por exemplo, a cadeia na sua mão. Ele está, de certa forma, com seus poderes limitados, restringidos. Ele não pode fazer nada daquilo que Deus não ordenar. Ele pode sim operar contra as pessoas, principalmente as que não seguem a Jesus, as pessoas que se desviam do caminho dele, ou os crentes que dão lado para ele, né?
Ele está agindo, mas ele está com seus poderes restringidos. Ele não pode tocar aonde Deus falar para ele, não, não toque ali, não faça isso, não faça aquilo, né? Então aqui fala assim, ele prendeu o dragão, né? Que o dragão simboliza Satanás, significa o inimigo. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, tá? E amarrou-o por 1000 anos. É um tempo simbólico em teologia, tá? Que não é que é 1000 anos. E lançou no abismo, tá? Lançou ele no abismo espiritual, tá? E ali o encerrou, né? E pôs selo sobre ele, ele está selado pelo anjo. Para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Ou seja, as pessoas hoje têm o privilégio de nós pregarmos para ela e falarmos do amor de Jesus Cristo e o Espírito Santo operar na mente delas e elas aceitarem a Jesus Cristo e ter uma vida transformada. Antes de Jesus vir, não tinha isso. Depois que o inimigo foi preso, nós podemos fazer isso. E tem muitas almas para ganhar para Deus, para que elas não vá para o inferno eterno, tá? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, né? E que não adoraram a besta, o inimigo, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão. Aqui já está falando do que vai acontecer em Apocalipse depois da segunda vinda de Cristo, né? Então aqui, esses tronos, as pessoas que Deus determinar vai estar no trono julgando também, ajudando Jesus Cristo a julgar, tá? Então, a missão nossa é ganhar almas para Cristo. E aí, só para poder explicar aqui para vocês, uma coisa interessante aqui no livro de Apocalipse é que na Bíblia é citado 67 vezes a palavra trono e 47 vezes a palavra trono em Apocalipse. E 44 vezes fala sobre tronos nos céus, tá? E os 3 tronos que falam estão na terra. E esses 3 tronos é assim, o primeiro trono, né? O primeiro trono é o de Satanás, o segundo é o do dragão e o terceiro é o da besta, tá? Operando aqui após a vinda de Cristo. Depois que passar esses 1000 anos, o inimigo terá um pouco de tempo. Eu vou ler aqui para vocês, tá? E isso, a segunda vinda antecede, ou seja, não dá para interpretar o Apocalipse numa linha linear cronológica, tá? Ele foi escrito dessa forma, tá bom, meus amados? E nós temos aqui também um fato muito importante, né? Sobre o trono branco. Eu vou falar sobre o trono branco, mas antes disso eu queria só terminar de ler aqui sobre Apocalipse, né? Vamos aqui, ó. Vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados, né? Eu já li isso daqui. Então, quem são esses? Quem são esses? São os que vão estar com Jesus no arrebatamento, os que foram, porque fala que as pessoas que morreram em Cristo estão mortas no momento agora, porque Jesus não veio, vão ser, elas vão ser ressuscitadas também, elas vão ser levantadas. E elas vão ajudar a Jesus na corregência dos julgamentos. Algumas pessoas vão estar no trono também, nesses tronos. É por isso que fala vi tronos. Então, eles vão ajudar nessa corregência do julgamento dessas pessoas. Eles vão ajudar a julgar as 12 tribos, diz na palavra do Senhor. Eles vão ajudar a julgar o mundo e eles vão ajudar a julgar
os anjos, tá? Claro, eu creio que é os anjos do mal aqui, não especificou aqui bem na palavra, mas eu creio que são os anjos, tá bem, meus amados? Então, terminando aqui, e eu quero desejar para vocês, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, que vocês reflitam sobre esta palavra e desejar a vocês a paz do Senhor. Shalom Adonai. Amém?